Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos nesse mês de outubro comemorando 12 anos de história. Planejamos, organizamos devocionais muito especiais durante esse mês de outubro, onde teremos a participação de homens de Deus que estarão nos trazendo a palavra do Senhor, onde nós estaremos nos deleitando e nos lembrando da nossa missão como igreja, nos lembrando da nossa visão como igreja. Teremos também a participação de um dos excelentes compositores da música cristã em nosso país, o irmão João Alexandre, a quem também nós damos as boas-vindas. Esperamos que você se deleite, esperamos que você receba a palavra do Senhor que te traz encorajamento e esperança em tempos desafiadores. Então agora nós estaremos cantando e ouvindo as canções do nosso querido irmão João Alexandre, cantor João Alexandre, e durante as próximas semanas também ele estará conosco aqui em nosso canal. Vamos ouvir as suas músicas e logo após nós estaremos acompanhando a palavra de Deus que estará sendo pregada pelo pastor Dário Cruz, um homem de Deus muito especial na nossa história. Hoje ele é um dos pastores na Igreja Batista da Glória em Teresina. Ele estará falando para nós sobre o discipulado, as características do discipulado, do discípulo, esse movimento dentro da igreja que é tão importante para o desenvolvimento, para o crescimento, para o progresso do Evangelho na vida de cada discípulo de Jesus Cristo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito forte ou fraco, não
lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Graça e a paz, queridos irmãos. Uma grande alegria poder compartilhar esse tempo com vocês e poder levar a palavra de Deus ao coração dessa igreja que já disse para vocês recentemente muito amada por nós. Eu quero agradecer ao convite que eu recebi da igreja poder levar uma palavra sobre discipulado e eu realmente peço ao Senhor que Ele venha falar ao nosso coração. E eu desejo muito, tanto aqui para a Igreja Batista da Glória, como eu desejo isso para El Shaddai, a igreja que nós vimos nascer, que a gente desenvolva esse tipo de relacionamento que favorece o discipulado, favorece a comunhão. O que eu estava pensando, quando meditava novamente no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que utilizaremos hoje, é que como nós temos verificado pessoas que têm sofrido nos relacionamentos e têm tido dificuldade para relacionamentos. É mais comum a gente ouvir, principalmente de uma geração mais recente, a ideia de que eu sou mais fechado, eu sou uma pessoa mais, gosto de ficar mais só, gosto de ficar muito na minha e tal. E pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com outras. E nós recebemos um privilégio muito grande de poder, de termos o amor de Cristo Jesus a nosso favor e ter o próprio Cristo habitando em nós, nos dando condições, através do seu Espírito, de sermos pessoas que facilitam relacionamentos. A base da fé cristã é amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Então, relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas é a base da vida cristã. E, de fato, eu gostaria muito de que Deus pudesse usar a experiência do apóstolo Paulo e os conselhos do apóstolo Paulo, que estão nas Escrituras, para nos ensinar sobre como desenvolver um relacionamento que de fato seja atraente. Para isso, eu gostaria de orar ao Senhor para que Ele falasse ao nosso coração neste momento. Pai bendito e amado, eu louvo a Ti por mais um ano que o Senhor está concedendo neste mês à Igreja Batista El Shaddai. Eles possuem, Pai, muitas experiências e desde 2008 eles têm encontrado desafios e têm ultrapassado desafios, tornaram-se uma igreja pujante e agora estão vivendo o desafio da pandemia, marcas que foram deixadas em famílias que perderam entes queridos ou então que passaram um tempo de sofrimento, angústia, apreensão consideráveis. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, que diante de qualquer contexto, o Senhor venha desenvolver na Igreja Batista El Shaddai, assim como peço que façam o mesmo em nossa igreja, na Igreja Batista da Glória, discípulos que saibam se relacionar a tal ponto que sejam atraentes, que as pessoas queiram estar com eles. Minha oração, Pai, é que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a
a lerem comigo 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 12. Esse é um texto que eu tenho estudado e cada dia mais me aprofundado nele, por perceber a riqueza de conselhos que ele possui e a maneira como ele nos ensina como temos que lidar com pessoas que são do reino de Deus, que são da igreja de Cristo Jesus, e até como nós lidamos com pessoas que são de fora, com a intenção de que elas sejam envolvidas na igreja de Cristo e no reino. O capítulo 2, versículo de 1 a 12, é o que eu vou estar lendo agora. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Que bênção, queridos! Você já pensou se a sua forma de se relacionar com as pessoas glorifica a Deus? Se sua forma de se relacionar com as pessoas edifica o corpo de Cristo? Se a sua forma de se relacionar com as pessoas atrai os perdidos? Honestamente, é mais fácil pensar que eles não querem o Evangelho, que eles não querem ser discipulados por mim, que as pessoas não querem me ter como uma referência na vida delas. É mais fácil eu dizer que minhas ovelhas, elas não querem conviver comigo, não querem ser pastoreadas por mim, por isso é que eu não consigo influenciá-las. E isso pode ser verdade. E de fato, muitas pessoas que nós nos oferecemos para cuidar, para pastorear, elas por algum motivo, que não necessariamente nós, essas pessoas podem se afastar de nós e não ter interesse em estar conosco. Mas a questão é, e se o problema for nós mesmos? Ou seja, a palavra de Deus tem um padrão de relacionamento. Ela nos ensina como é que nós devemos nos relacionar. Será que nós estamos fazendo exatamente o que as Escrituras dizem que devemos fazer? Nós estamos agindo, nós estamos pensando e nós estamos tratando as pessoas como Deus gostaria que nós as tratássemos? É possível que a gente tenha colocado o estigma de que a nossa personalidade não permite que a gente viva o que as Escrituras dizem que nós devemos viver? Você consegue perceber naquilo que eu acabei de dizer que há um paradoxo? Como é que Deus pede para fazer uma coisa que a minha personalidade não permite que eu viva? De fato, não faz sentido. Nós temos uma personalidade transformada pelo Senhor e que está sendo transformada pelo Senhor para que nós nos adequemos à personalidade de Cristo. A gente precisa ter uma personalidade semelhante à de Cristo.
E o Senhor vai moldando nossa personalidade para que a gente se adeque a Cristo, que a gente seja semelhante a Ele. É assim que Ele trabalha em nós. E Ele nos instrui, Ele nos corrige, Ele nos faz passar por problemas, Ele nos coloca na companhia de pessoas difíceis, a fim de que nós sejamos lapidados em nosso coração para termos uma personalidade semelhante à de Cristo Jesus. Eu tenho uma impressão que há um propósito ou uma ideia nesse texto que nós acabamos de ler, que com algum capricho, com algum esforço, com um certo cuidado no estudo das Escrituras, a gente terminará percebendo que o texto ele mostra de que pessoas de relacionamentos cativantes serão aquelas que nutrem um preparo pessoal contínuo, relacionamentos cada vez mais íntimos e uma edificação sempre mais influente. Um preparo pessoal contínuo, um relacionamento cada vez mais íntimo e uma edificação sempre mais influente. Parece que essas três coisas, elas fluem através desse texto. Essas três coisas podem ser vistas nesse texto e eu vou tentar mostrar isso para vocês a partir de agora. O texto ele vai mostrar como nós podemos desenvolver relacionamentos cativantes usando o testemunho do apóstolo Paulo como referência para nós. E a primeira coisa, a primeira palavra, a palavra-chave para um desenvolvimento de relacionamento atraente é preparar-se. Como assim preparar-se? Eu falei para vocês agora há pouco que, infelizmente, o nosso coração, ele, por causa do pecado, ele vem bem deformado. E cada vez que os anos vão passando, ele vem se revelando cada vez mais deformado. Vários problemas de ira, problemas de egoísmo, problemas de amargura, timidez, problemas de ganância ou relacionamentos gananciosos que exploram os outros, que só pensam no que os outros podem dar. Há diversas deformações que estão em nosso ser por causa do pecado que habita em nós. Portanto, quando alguém entrega a sua vida para Cristo Jesus, ele precisa investir em preparar o seu coração para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele precisa preparar o coração para cumprir a missão que Cristo mandou ele cumprir. Ele precisa preparar o coração para poder desenvolver os relacionamentos, o amor, que a palavra do Senhor diz que a gente precisa desenvolver. E a primeira ideia dentro dessa preocupação de preparar-se é que, assim como Paulo, nós devemos resistir às pressões que passamos dependendo do Pai. E aqui nós temos o versículo 1 e o versículo 2 que diz: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido, notem, maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta. Você percebe a situação? Paulo estava sofrendo. Ele estava sofrendo pressão, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo insultado pelas pessoas. Ninguém ficaria surpreso se ele ficasse magoado com as pessoas, se ele ficasse irado, indignado com as pessoas, e então as desprezasse. Ou ainda usasse isso como argumento para dizer: olha, eu não estou bem, eu fui muito maltratado, eu fui muito insultado, eu não tenho condições de continuar pregando o evangelho. Mas Paulo, ele tinha uma cabeça diferente, ele tinha um coração preparado de fato. E o coração dele resistia aos maus tratos e aos insultos, dependendo do Senhor. Ele entendia que o Espírito de Deus que estava nele podia ajudá-lo a resistir a esses maus tratos, resistir a esses insultos e ainda assim pregar o evangelho. Sabe o que eu estou pensando, pessoal? Eu estou pensando que você tem pessoas no seu trabalho que às vezes chacotam de você ou provocam você pelo fato de você ser cristão, ou mesmo não dão valor àquilo que você diz porque você é cristão. E se você chegar para elas e dizer assim: olha, eu gostaria de compartilhar uma coisa que Deus fez comigo, uma transformação que Deus fez no meu coração, talvez eles ridicularizem o que você está dizendo. O problema é se isso vai parar você. Eu estava conversando com um amigo e discípulo,
e ele estava constrangido pela palavra do Senhor. Ele estava dizendo quantas vezes ele estava dando carona para um colega do trabalho, e ele se sentia constrangido. Ele reconhecia que, por causa de temor de homens, ele não compartilhava o evangelho do Senhor. Eu sugeri que ele gastasse um tempo orando e meditando a respeito daquele assunto, que ele não deixasse passar isso que Deus acabou de mostrar para ele, que ele orasse para que Deus pudesse fortalecer o seu coração para ele cumprir o propósito de pregar a palavra do Senhor. E que ele meditasse nas Escrituras, particularmente em Romanos capítulo 1, versículo 18, onde o apóstolo Paulo diz que não se vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E que na medida que ele fosse buscar aquele colega do trabalho, aquele que ia dar carona, que no caminho ele fosse lembrando e refletindo em Romanos 1,18. Por que Paulo não tinha vergonha? Porque havia um poder muito grande no Evangelho. Essa dependência de Deus, esse apoio de Deus na vida de um cristão, permite com que o seu coração seja resistente a esse tipo de atitude que os colegas do trabalho, as brincadeiras que se fazem no colégio, atrapalhem você. Ele não vai deixar, porque na verdade Deus está fortalecendo teu coração a fim de que você possa resistir a tudo isso e continuar compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus. Veja, é um coração que vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, que permite que você não fique coagido, não fique com medo, não fique tímido diante dessas situações. Pressão e angústias, queridos, são normais, elas vão aparecer. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade para saber que a nossa vida toda, todo o tempo, é para agradar o Senhor. É para fazer a vontade do Senhor. E a nossa alegria não é que as pessoas venham nos tratar bem. A nossa alegria é quando, ao final do dia, nós podemos pegar várias coisas que nós fizemos, colocar numa bandeja e oferecer ao Senhor no seu altar, dizendo: Senhor, isso eu fiz por amor ao Senhor. Isso eu fiz para te agradar. Isso é perfeitamente possível. E deixa eu dizer uma coisa para você, a dificuldade que muitas vezes, o Satanás ele tem a habilidade de acabar com o testemunho, ou seja, de fazer com que o testemunho seja infrutífero antes que a pessoa possa testemunhar. Se ele consegue convencer você de que o seu testemunho é em vão e que o que as pessoas fazem por você te desanimem para que você não pregue o evangelho, ele venceu. Se ele convencer você disso, e Paulo não iria se convencer disso, mas pelo contrário, Paulo não ia ficar detido na sua amargura, na sua ira, na sua indignação, porque alguém estava maltratando ele, ou as pessoas a quem ele estava pregando o evangelho estavam insultando ele. Não. Agora, pense bem, porque o apóstolo Paulo, ele tinha como apoio da sua vida uma vida devocional. Paulo ele gastava tempo em oração e gastava tempo meditando nas Escrituras. Isso é fundamental para que você tenha capacidade de lidar com os problemas que você tem no dia a dia, focado em cumprir a missão do Senhor. Sim, você vai resolver problemas que você tem na sua casa, problemas financeiros, pagar as contas, a perca de um emprego, um familiar com um problema de saúde. Sim, você vai lidar com tudo isso, mas você não precisa ficar rendido a isso. Se você se fortalecer no Senhor, se você buscar a ajuda do Senhor com a sua vida, com uma vida de oração e meditação nas Escrituras, você passa por isso. Então você vai conseguir resistir às pressões dependendo do Pai. Ainda no texto, a gente consegue perceber qual era a motivação do apóstolo Paulo o tempo todo. Ele diz no versículo 3 e 4, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Aqui nós temos duas bandejas. Em um lado, o tesouro de ser reconhecido pelas pessoas, de não constranger as pessoas e de ser sempre agradável às pessoas. E numa outra bandeja, o fato de você ser agradável a Deus. Nós temos os tesouros de ser agradável ao Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa bandeja com os tesouros de quem agrada ao Senhor são muito mais pesados do que os tesouros que nós podemos conquistar sendo agradáveis às pessoas. Eu não estou dizendo que você não vai ser agradável às pessoas simplesmente. O que eu estou dizendo é o que pesa mais para você.
O meu ponto é esse, é o que pesa mais para você. É natural e eu quero ter um tipo de vida que agrade as pessoas. Eu quero ser uma pessoa agradável à Igreja Batista Shaddai. Eu quero ser tão agradável a vocês que eu estou disposto a pregar o Evangelho exatamente como ele diz que é. Como o próprio Senhor diz que é. Eu não vou camuflar o Evangelho para vocês. E eu não vou alterar o Evangelho para agradar vocês. Parece interessante, porque assim como o fato que as pressões do dia a dia podem fazer com que você desenvolva um coração amargurado, irado, indignado, e isso afaste as pessoas de você e você não consiga atrair as pessoas para um relacionamento contigo, assim também o próprio desejo de agradar as pessoas, acima de agradar a Deus, também vão afastá-las. Ou quem vai se aproximar de você não vai vir com o interesse de encontrar-se com o Senhor. Mas ele vai estar exaltando você acima do Senhor. E isso é igualmente inútil. Igualmente inútil. Portanto, queridos, olhando para esse texto, eu vejo que Paulo, ele tomava cuidado com a origem do que ele ensinava, para ele não ensinar algo errado, ele queria ensinar a verdade. Ele não tinha motivações impuras, as motivações deles eram lavadas pelo sangue de Cristo Jesus, pois ele tinha intenção, como diz o versículo 4, de agradar ao Senhor mais do que agradar as pessoas. E a intenção deles não era enganar. Veja só, nós às vezes enganamos as pessoas para que elas não se afastem de nós. A pessoa usa uma roupa inadequada. Vamos imaginar uma irmã que está usando um vestido curto, muito apertado, e ela pergunta, e aí, o que você acha? Tá linda. Isso provavelmente vai fazer com que ela goste de você. O problema é que isso não vai fazer com que ela se aproxime de você por causa do Senhor. E talvez se você dissesse, olha, você é uma pessoa muito preciosa para mim. E eu sei que o seu propósito é agradar ao Senhor. Viver uma vida digna do Senhor. E eu estimulo você a viver uma vida digna do Senhor. Que é o que fala no versículo 12. Essa roupa não me parece com alguém digno do Senhor. Essa roupa não é de alguém digno do Senhor. Então essa roupa não é compatível com você. Você é alguém que possui o Espírito de Deus, alguém que foi lavado com o sangue de Cristo Jesus. Existem roupas que combinam mais com você do que essa. E eu falo isso por amor a você. Esse tipo de declaração pode constranger. E eu posso dizer para você que eu já fiquei constrangido diversas vezes com coisas que Deus me disse no meu momento diário com Ele. Mas o fato de Deus me constranger com a exortação, com confrontação com o pecado, não me faz amá-lo menos, porque eu sei que Ele está dizendo e Ele tem razão. E por mais que alguém inicialmente não venha a respeitar você, ou se sentir atraído por você, porque você exortou e apontou que algo estava errado nela, no dia que essa pessoa tiver interesse pelo Senhor, ela vai olhar para você como uma pessoa que ela deve procurar. Você não foi arrogante quando falou, você não foi soberbo quando exortou, mas com o espírito brando, você disse que estava errado. Então essa atitude que é motivada por agradar a Deus, mais do que agradar as pessoas, ela pode atrair pessoas a você. E não só agradar a Deus, mas agradar-se do Senhor. Porque se você está feliz com o Senhor, você pode admitir perder alguém, perder um amigo, que um irmão se afaste de você, que você tenha que passar pela fatídica e angustiante ação e tarefa de disciplina. Sim, talvez tenha que passar por tudo isso, mas o fato é que você está fazendo algo que agrada ao Senhor. E ter como primazia agradar a Deus acima das pessoas faz com que você seja autêntico. E olha, honestamente, quando as pessoas estiverem sofrendo, quando a bagaceira estiver grande na vida das pessoas, elas não vão querer só pessoas que bajulem ela. Elas vão querer respostas que sejam firmes e que sejam sólidas, baseadas em verdade e não em engano. Baseado em verdade e não no erro, como disse aqui o apóstolo Paulo. O foco em agradar as pessoas, mais do que a Deus, vai influenciar as suas intenções, as suas motivações e onde você vai buscar a fonte daquilo que você vai instruir e ensinar ao seu irmão, ao seu discípulo. Por que você está se agradando do Senhor? Por que você está satisfeito com o Senhor?
você pode se comprometer com a verdade sem ter nenhum receio do que vai perder com isso. Porque você sabe que você negocia qualquer coisa, menos o prazer de ouvir do Senhor: tu és o meu filho amado em quem tenho grande prazer. Então, a primeira preocupação, se você quer desenvolver um tipo de relacionamento que seja cativante, que seja um relacionamento que edifique o corpo de Cristo, que seja um relacionamento que glorifica a Deus, um relacionamento que atrai pessoas perdidas, a primeira coisa é prepare o seu coração para que ele não seja conduzido pelo que você sente, mas ele seja conduzido pelo devocional, ou seja, pelo apoio que você tem de Deus e pela decisão de agradar o Senhor. Em segundo lugar, aproxime-se das pessoas. Queridos, estar distante é mais confortável. Obviamente, ter o sofá com o seu melhor amigo é muito confortável. Lidar com pessoas traz problemas, algumas dificuldades. Há pessoas que você gostaria de não tê-las conhecido. Tem gente que você só está perto delas porque você ama mesmo. Eu fico achando que a Arlene é uma dessas pessoas que só está perto de mim porque me ama. Mas o fato é que se você lida com pessoas que são desagradáveis, e se você constantemente encontra, se você sabe que elas existem, e aquela pessoa nova você acha que talvez possa ser alguém que vai desenvolver um relacionamento desconfortável com você, para que você vai se envolver? É melhor você ficar em casa, viver uma vida só, e esperar que alguém agradável se aproxime de você, e então você escolha com quem você vai se relacionar, e então tem esse relacionamento legal, gostoso, com uma pessoa super agradável, que tenha afinidades com você. Bom, mas não é bem essa atitude que Deus espera de nós. A gente precisa aprender que precisamos nos aproximar das pessoas, nos importar com elas. Característica de um cristianismo falso é aquele cristianismo que quando você encontra um homem ferido no caminho, você passa de largo. Mas o cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira e a piedade verdadeira é a piedade do samaritano, que se aproxima e cuida. Portanto, olhe mais para as pessoas e decida se aproximar das pessoas. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Sentindo assim tanta afeição por vocês, versículo 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Era natural, ele era apóstolo, e por ser apóstolo, as pessoas tinham ele em grande estima, e os apóstolos, inclusive os falsos que apareceram naquela época, eram pessoas que eram muito agraciadas pelos outros, com dinheiro, com hospedagem, com alimentação, com roupas. As pessoas havia muito prestígio em ser apóstolo. Paulo disse assim: olha, eu até tenho o direito disso sim, porque o trabalhador é digno do seu salário. Sim, eu tenho direito disso, eu tenho direito de trazer uma esposa para ser cuidada e alimentada, eu tenho direito dessas coisas. Ninguém amordaça a boca do boi quando ele está debulhando. Sim, eu tenho direito. Mas, embora eu pudesse me usufruir desse direito, eu tomei a decisão de ser bondoso com vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Paulo, ele tinha um princípio. Quando ele tinha o seu sustento, ele dedicava-se integralmente ao ministério. Quando ele tinha dificuldades em ter seu sustento, ele mesmo ia trabalhar. E quando ele percebia que trabalhar ia facilitar a vida de quem ele ia discipular, ou plantação de uma igreja, ele não tinha nenhum receio de trabalhar. Era assim que ele fazia. Mas aqui, o que eu enxergo é algo muito maior. Não só um simples fato de Paulo poder ter o sustento e abrir mão do sustento. Eu estou vendo a mentalidade de Paulo. Embora eu tenha direito de ser bem tratado pelas pessoas, e as pessoas podem, de fato, devem se preocupar comigo, com as minhas necessidades, as pessoas devem se preocupar como é que eu estou emocionalmente, as pessoas devem se preocupar como eu estou emocionalmente, eu tomei uma decisão, como o apóstolo Paulo, de não ser um peso para as pessoas. Se elas quiserem me ajudar, elas podem me ajudar. Quando o irmão me chama para... Se ele tem uma casa em Parnaíba, quer me chamar para passar um final de semana, eu vou. Feliz da vida que eu vou. Eu não vou impedir que eles me ajudem. A questão é que eu não vou ficar esperando que eles me ajudem. Pelo contrário, a minha preocupação intensa é cuidar deles, é ser bondoso para com eles. Eu prefiro muito mais pensar em como eu posso cuidar deles do que como eles podem cuidar de mim.
Eu estou muito mais concentrado nisso. Não precisamos evitar que que os nossos discípulos nos honrem, que eles façam coisas que nós gostamos e que atendem nossas necessidades. Mas não podemos permitir que isso seja uma condição para o meu relacionamento com eles, ou que eu me torne um peso na vida deles. Quando você vai compartilhar seus problemas com seu discípulo e com os irmãos, existem duas formas de você fazer. Uma, você pode chamar a atenção deles para si, para eles olharem para você como um cara coitado, como um sofredor. E apenas isso. Uma outra maneira é você mostrar que você de fato está sofrendo, mas você possui uma tremenda esperança no Senhor, um otimismo dependente do Pai. Ou você, ao invés de dizer assim, o cara pode chegar para você e dizer assim, e aí, como é que tá? Rapaz, tá como Deus quer, né? As coisas estão um monte de problema, correria monstra, tô todo quebrado, sei lá, e tem umas contas para pagar, que eu não encontro ninguém que queira pagar para mim, e tal. Ou então você pode dizer assim, olha, tem sido muito corrido, mas tem sido fantástico servir ao Senhor. Tenho tido a oportunidade de trabalhar, tenho tido a oportunidade de discipular pessoas. Às vezes eu me sinto cansado, mas a graça do Senhor tem me fortalecido muito. Veja só, essa primeira pessoa, ela foca em si mesma e ela quer que as pessoas olhem para ela. Essa segunda pessoa, ela mostra como ela está feliz no Senhor e como ela está confiante no Senhor, apesar do que ela está passando. Não é uma atitude falsa, como aquela... não é bem a falsa palavra, no mínimo inadequada. Quando alguém pergunta como você está e você simplesmente diz está tudo bem porque você não quer compartilhar seus problemas. Isso é errado. Você deve compartilhar e deve falar na medida em que a pessoa realmente está interessada em lhe ouvir. Se eu não estou bem de saúde, eu posso dizer, olha, estou com alguns problemas de saúde, tenho colocado isso diante de Deus, mas eu acredito que eu vou sobreviver, eu ainda vou conseguir viver alguns dias. E se essa pessoa chegar e perguntar para você, mas que problema de saúde é esse? Então você tem a oportunidade de compartilhar mais. Mas sempre lutando contra a tentação de tentar se apresentar como uma pessoa sofredora, coitada e que é digna de piedade. Não, mas isso é inútil. Isso repulsa as pessoas, não atrai pessoas a você. As pessoas estavam atraídas pelo apóstolo Paulo porque ele não queria ser um peso na vida delas. Pelo contrário, ele se preocupava com elas. Então, se alguém perguntava, como é que está a tua saúde? Ele dizia, não, eu estou com algum problema. Ou então ele dizia, não, eu estou tudo bem. Mas eu queria saber, e a sua saúde, como está? Tem alguma coisa que eu poderia fazer por você? Tem atitudes de graça. Que tal se você começar a chamar as pessoas para comer na sua casa? Que tal se você chamar as pessoas para um passeio? Que tal você fizesse uma viagem junto com o seu discípulo? Que tal se você fizesse uma viagem junto com um irmão na fé? Que tal se simplesmente você chamasse ele um dia para sentar na frente da sua casa, para bater um papo? Que tal se você preparasse um suco com biscoito e ali vocês pudessem compartilhar a vida de vocês e principalmente você ouvi-lo em suas necessidades? Seja um alívio, alivie a carga das pessoas, ao invés de ser um peso. Ainda nessa intenção de se aproximar, haja com compaixão e graça. No versículo 8 diz assim, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. É interessante isso, porque o apóstolo diz que ele sentia muita afeição por eles, e eles haviam se tornado muito amados por nós. Veja o que eu penso que é mais natural pensar. Existem certas pessoas que têm qualidades muito legais, que são pessoas que são amigáveis, são pessoas que são atraentes, são pessoas que gostam de brincar, pessoas divertidas. Na nossa igreja tem a Naira, por exemplo, que é muito legal. Um dia você pode jantar na casa dela, você vai se divertir muito, porque ela brinca e tal, e faz piada com você, conversa com você, e é muito legal. Todo mundo gosta de jantar no apartamento da Naira. Eu recomendaria que você entrasse em contato com a Naira e pedisse para ela chamar você para um jantar na casa dela. E ela é assim, e provavelmente é o tipo de pessoa que as pessoas vão querer estar junto. Por quê? A atitude da Naira são atitudes de graça e compaixão. O tempo todo. O tempo todo que eu vejo ela.
Ela todo o tempo ali se oferecendo para ajudar, mostrando otimismo, mostrando alegria. O ponto é, alguém gostar da Naira é fácil, e provavelmente vão desenvolver afeições por ela e vão amá-la. Mas o apóstolo Paulo, ele não simplesmente, eu não consigo imaginar que Paulo simplesmente esperava da qualidade dos tessalonicenses para amá-los e desenvolver afeição por eles. Eu acredito que isso influenciou. Eles tinham uma fé operante. Eles se dedicavam à pregação do evangelho, eles desenvolviam relacionamentos amorosos intensos dentro da igreja. Era uma igreja que você amaria pertencer a ela. Então Paulo, sim, tinha algumas qualidades neles que poderiam chamar a atenção de Paulo, e eu não posso negar isso. Mas o Senhor Jesus, ele disse que nós deveríamos amar as pessoas, assim como Cristo as amou. E olha, eu não tenho nada que possa atrair em Jesus, e ele me amou. E ele desenvolveu profunda afeição por nós. Eu lembro dele chegando em Jerusalém e chorando, porque tantas vezes ele quis reunir Israel, assim como a galinha quer reunir os seus pintos. Havia uma afeição por Israel, e Israel não tinha nada de atraente, assim como eu também não tenho, e o Senhor me amou, e ele tem uma profunda afeição por mim. O que me leva a pensar que a afeição não é uma coisa que só se espera acontecer, mas é uma coisa que você provoca, que você decide. Você pode decidir olhar para uma pessoa com um olhar de graça e compaixão. Isso vai desenvolver afeição sua por ela. As nossas afeições é que vão tornar nossas tarefas mais fáceis, mais leves e mais prazerosas. Entenda bem. Uma coisa é você servir e cuidar de uma pessoa que é antipática. Outra coisa é você fazer a mesma coisa por uma esposa a quem você ama, por sua mãe a quem você ama, por seu filho a quem você ama. Serão pesos diferentes e serão prazeres diferentes. Porque esse segundo grupo que eu citei são pessoas que você tem uma certa afeição por elas. Quando você decide investir nisso, você começa a experimentar um tipo de ministério, um cuidado de discipulado, cuidado com os teus irmãos, leve e prazeroso, porque você decidiu ter afeição por elas. Você decidiu simplesmente ver nelas Cristo Jesus. E como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, não olhar para as pessoas humanamente, mas aprender a olhar para elas através de Cristo. Isso faz com que você tenha afeições com pessoas que sejam inicialmente antipáticas, mas que você simplesmente diz, cara, eu vou ter afeição por ela. Eu vou me aproximar dela, eu quero ter de fato amor por essa pessoa. E quando você decide fazer isso, o terceiro conselho de aproximação fica muito fácil. Porque no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, irmão, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Trabalho esgotante. Trabalho esgotante. Essa expressão me faz pensar quando eu vou jogar futebol. Quando eu jogava futebol, agora eu quase não tenho tempo para isso. Mas somente quando eu era menino. A gente começava a jogar umas 2, 3 horas da tarde, ninguém reclamava do sol quente. E era na frente de casa. E jogando 5 horas. Eu estava cansado. Mas o pessoal dizia, Dário, vamos jogar mais um pouquinho. Eu disse, com certeza eu ia jogar mais um pouquinho. E às vezes a gente jogava até escurecer. Tinha dias que a gente nem conseguia enxergar a bola direito. Chegava em casa esbaforido, só o bagaço, mas feliz da vida de ter tido aquela tarde gostosa de jogar futebol com o pessoal. Quando a gente agora nessa idade de 45 anos, a gente vai jogar futebol e a gente volta do futebol cheio de dor. E quando acorda no dia seguinte, as dores são multiplicadas. Mas quem foi que disse que nós não teríamos prazer se alguém nos chamasse de novo para o futebol? A gente só quer esperar a dor passar, para voltar. Como isso funciona? Funciona porque é alguma coisa pela qual eu tenho uma afeição, é alguma coisa que amo. E por amar eu estou disposto a fazer sacrifício para poder usufruir daquilo, daquele prazer, daquele bem. Então o bem de estar com as pessoas pode ser usufruído por você. E acredite,
A vida mais confortável é o que todo mundo está desejando hoje. Nós vivemos um século pela busca do conforto. É o controle remoto e agora com o assistente do Google, que você pode cuidar colocar a casa todinha controlada pelo assistente do Google. Eu não vou mentir, eu tenho uma expectativa de viver um negócio desse uma hora na minha vida. Quem sabe Deus me conceda ter uma casa toda automatizada e tal. É mais cômodo. É mais cômodo você poder ficar mudando os canais. É mais cômodo você ter 200 canais ao invés de 12. É mais cômodo você ter uma internet de 240 MB do que uma internet de 15. É mais cômodo e nós corremos para aquilo que é mais cômodo. É mais cômodo ter um carro que seja 1.8 do que 1.0. É mais cômodo se ele for câmbio automático. Nós queremos aquilo que é mais cômodo. Naturalmente queremos isso. E a vida hoje, ela nos permite viver de forma mais cômoda. Temos hoje a grande possibilidade, muitos têm vivido isso, de poder viver isolado em seu mundo tecnológico e não ter que se envolver com as pessoas. Mas desconfie, se no seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com as pessoas não envolve lavar louça, não envolve passar a noite no hospital. Desconfie se não envolve limpar o entulho que está lá no quintal do seu irmão. Desconfie se você não está se envolvendo com isso. Se você não está botando força. Desconfie se você não está precisando se esforçar um pouquinho mais e desgastar um pouquinho mais. Desconfie disso. Provavelmente não é isso que Deus chamou você a fazer. Se sua vida está confortável, se o seu relacionamento com as pessoas é baseado ou está dentro de um certo círculo de conforto, desconfie disso. Quando nossas afeições estão devidamente desenvolvidas, nós não temos dificuldade de nos esforçar para cuidar de discípulo, para cuidar de irmãos, depois que nós chegamos de um dia fatídico de trabalho. Por fim, queridos, a última preocupação que eu tenho, e que o apóstolo Paulo tem, é que nos nossos relacionamentos nós estejamos preocupados em influenciar pessoas. Veja que nós saímos lá do começo de pessoas que estavam isoladas e que não queriam se envolver com ninguém. E já estamos pensando em pessoas que estão querendo influenciar a vida de outras pessoas. Paulo diz que tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Percebe, eu comecei preparando o meu coração para não deixar que as pressões do dia a dia e que os maus tratos das pessoas me impedissem de me relacionar com as pessoas e cumprir o propósito de Deus. Depois, eu decidi que eu não ia ficar distante, mas iria me aproximar das pessoas, cuidando delas e não sendo um peso para elas, querendo agir com graça e com misericórdia na vida delas e trabalhando duro para atender as necessidades delas. Agora, por fim, a minha preocupação é se minhas atitudes inspiram os mais novos. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos. A preocupação de Paulo aqui é mostrar, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês. O comportamento de Paulo era santo, justo e irrepreensível. As palavras de Paulo eram santas, justas e irrepreensíveis. E esse tipo de atitude servia de testemunho para eles. Era a base de influência de Paulo na vida deles. Não é uma questão de se comportar preocupado apenas com o que as pessoas vão pensar, com o que o discípulo vai pensar, com o que os irmãos vão pensar, ou o que meu colega do trabalho, do colégio, da faculdade vai pensar. Na verdade, se você age com o propósito de agradar a Deus em tudo aquilo que você faz, as pessoas vão ver isso. As pessoas terminam vendo isso. Portanto, meus queridos, a preocupação aqui é que você se dedique à santidade. Tem um livro fantástico, o pastor Marcelo me deu alguns anos atrás, Brecha na Santidade. É um livro que eu recomendo que você leia quando você puder. É um livro que mexeu com o meu desejo de buscar ser um homem santo, um homem que agrada o Senhor. O pecado é meu inimigo e eu luto contra ele todo dia. E encontrar formas criativas de viver uma vida santa e pura, é isso que eu quero. E eu tenho vivido e lutado por isso hoje. E eu não meço esforços para isso. Todo dia eu me confronto. Todo dia eu penso, reflito como posso viver uma vida santa. Aquilo que eu tenho que abandonar e daquilo que eu tenho que me revestir. Comece a fazer isso, porque quando você começa a viver uma vida santa, você influencia as pessoas.
Foi interessante porque vocês conhecem o pastor Josué, e ele foi para um encontro da nossa célula recentemente, e havia uma rua que mudou a situação dela. Você entrava nela para chegar na avenida principal, mas então fecharam essa rua e abriram uma segunda paralela. E por terem fechado essa rua lá na frente, mais ou menos uns 200 metros lá na frente, sem que se possa se ver, eles colocaram uma placa, os próprios moradores, uma placa dizendo que era proibido entrar. Quem entrasse naquela rua, simplesmente poderia ter acesso às casas que estavam naquela rua e nas ruas que eram paralelas a ela, ou que eram perpendiculares a ela. Havia uma forma de chegar na casa de um irmão da nossa célula, que era entrando nessa rua, no que parecia ser uma contramão. Eu digo parecia ser porque não foi o Estado, não foi a prefeitura que definiu que era contramão. Os próprios moradores fizeram. E se entrasse por ali, você chegava muito breve de forma segura. Se não, você tinha que entrar por uma vila muito perigosa. Bom, o pastor Josué não sabia disso. E nós colocamos na orientação para chegar naquela residência, entrar nessa rua, que aparentemente era uma contramão. Quando ele chegou lá, que viu a placa, ele disse, eu não vou entrar aí. Ele deu uma volta e veio por dentro do perigo. Escapou fedendo. Santista, Baixada Santista, tal. O pessoal ali já se conhece, já tem aquele, né, jeitão e tal. Então ali não teve menos perigo para ele. Mas ele chegou no destino. Ele disse, rapaz, por que você veio por aqui? Ele falou, bom, é porque eu não ia entrar nessa rua se tinha uma placa dizendo que era proibido entrar à direita. Isso é testemunho. Isso atrai as pessoas. Puxa vida, é tão difícil ver um cara íntegro. É tão difícil ver um cara que faz aquilo que tem que ser feito. E isso atrai as pessoas. Você se torna uma pessoa confiável, em alguém que pode ser uma influência na vida dos outros. Agora entenda, isso não é uma influência do tipo técnica. É uma influência que envolve relacionamento. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata o seu filho. Veja, esse pois do versículo 11 é uma explicação do versículo anterior, do 10. O 10 que ele diz que ele foi um testemunho. Só que ele era um testemunho como de um pai para o seu filho. Era uma referência como um pai é para o seu filho. E assim, quando nós desenvolvemos relacionamentos nos quais nós mostramos que somos pessoas íntegras, nós realmente queremos que as pessoas percebam isso em nós. Eu tenho interesse que as pessoas vejam como é genuíno o meu desejo de ser santo. Eu quero que isso aconteça de fato. O que somos para as pessoas influencia a maneira como elas fazem a leitura do que nós fazemos. Se eu disser para você nesse momento que eu gastei hoje 1h30 mais ou menos em oração, alguns de vocês vão dizer assim, puxa vida, é isso que eu desejo para a minha vida. Ser um homem que ora, assim como o Dário, 1h30. Talvez outros de Leviche só quer se aparecer, só quer ser santo. Mesma coisa, eu disse a mesma coisa para duas pessoas, e elas duas pensaram coisas diferentes. Por que é importante esse relacionamento como um pai para com o filho? Porque o que o filho vai pensar depende exatamente do que o pai faz. E depende também, e vai ser influenciado pelo fato de ser o pai dele. Uma coisa é uma criança ver a atitude de um homem qualquer, e outra coisa é aquela mesma atitude sendo executada pelo pai dela. Quando o pai dela executa, a tendência dela é pensar assim, então é assim mesmo que eu vou fazer. Eu quero realmente fazer como ele. Eu confio nele, porque ele realmente se importa comigo. E ao se importar comigo, ele tem me mostrado exatamente qual é o padrão bíblico de vida, qual é o padrão cristão de vida. Decida, portanto, em seu coração, que o seu discípulo, o seu irmão na fé, vivem em perigos espirituais reais e possuem necessidades espirituais reais. E decida que, considerando que essas coisas são reais na vida deles, que você vai se importar com eles. Você vai lutar para protegê-los dos perigos espirituais e para atender às necessidades espirituais. Necessidades espirituais que às vezes nem parecem ser espirituais. Às vezes você trazer alguém para comer na sua casa é uma atitude tão espiritual quanto ler a Bíblia com ela. Porque o Evangelho, segundo 1 de Pedro 3:1, às vezes é exposto pela própria atitude, não só pela leitura ou a exposição pela palavra. Portanto, pegue a palavra e aplique essa palavra de acordo com a necessidade das pessoas. Esse é um privilégio que os relacionamentos permitem.
O apóstolo Paulo diz, no final do versículo 12, que ao tratar os Tessalonicenses como o pai trata seus filhos, ele exortou, consolou e deu testemunho a eles. Em dado momento exortava, instruía. Exortava quer dizer instruir, quer dizer chamar a atenção, provocar a pessoa a olhar para uma verdade. Consolar é dizer aquilo que alguém que está sofrendo precisa ouvir. E dar testemunho aqui nesse texto tem a ver com dizer exatamente o que é verdade. Tirar as dúvidas. E eu posso imaginar que um discípulo pode ter algum momento de fraqueza na fé, ele começa a duvidar de alguma coisa, e então você decide ir a ele e mostrar aquilo que você crê, e dar testemunho. Eu tenho vivido isso porque eu creio nisso, e como isso fortalece o coração de alguém que está lutando contra a incredulidade. Portanto, para influenciar, queridos, tenham atitudes que sejam inspiradoras, vivam a vida santa. Desenvolva relacionamentos, ou seja, influencie como um pai influencia o seu filho. E aplique a palavra na vida das pessoas de acordo com o que elas estiverem precisando naquele momento. Em suma, se eu puder resumir tudo o que eu falei, você quer realmente ter relacionamentos que sejam atraentes e cativantes e que toquem a vida das pessoas? Prepare o seu coração para resistir aos problemas, às pressões e aos maus tratos das pessoas contra você. Prepare o seu coração. Segundo, aproxime-se das pessoas para cuidar delas e não ser um peso na vida delas. Haja com graça na vida delas. Em terceiro lugar, influencie essas pessoas, tanto com a sua atitude, como com a palavra, dando a palavra no momento adequado. Relacionamentos cativantes, atraentes, dentro do corpo de Cristo, eles nutrem esse preparo íntimo. Eles desenvolvem esse preparo pessoal, eles desenvolvem esse relacionamento íntimo e eles influenciam para edificar a vida de pessoas. E a minha oração é que você seja alguém que venha influenciar de fato. Foi impressionante quando recentemente nós estávamos batizando uma pessoa na nossa célula, lá na casa dela mesmo, numa caixa d'água. E uma das coisas que eu estava pensando enquanto ela era batizada é como a vida de um rapaz, de um jovem senhor da nossa célula influenciou a vida dela. Ele não tinha nenhum relacionamento formal, ele não era o discipulador formal dessa pessoa, mas ele se preocupou e decidiu visitá-lo e começou a conversar com ele, estimulá-lo na fé. E ele, embora não fosse o discipulador dessa pessoa, formalmente, ele pediu para que essa pessoa o batizasse, dada a relevância que era para ele. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Não deixe que Satanás convença você que você deve viver só, ficar na sua. Entenda que Deus quer conduzi-lo a ser uma influência na vida das pessoas, aproximando-se dela, com o coração preparado para suportar qualquer coisa, porque você depende e tem o propósito de agradar ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, Igreja Batista Shaddai. Um grande abraço.